Se você é cristão e deseja uma vida financeira mais próspera, seria interessante estudar os ensinamentos financeiros de Salomão. Afinal, Deus deu a ele uma imensa sabedoria, discernimento e conhecimento. E toda essa sabedoria veio acompanhada de uma riqueza financeira incomparável. Tanto que Salomão foi o rei que mais teve riquezas, bens e honra de todos os tempos, conforme diz 2 Crônicas 1:12. Inclusive, um estudo recente diz que o patrimônio de Salomão foi superior a 2 trilhões de dólares. O melhor de tudo é que Salomão deixou registrado boa parte dessa sabedoria financeira nas Sagradas Escrituras para que você e eu pudéssemos estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. E é isso que faremos neste vídeo, onde vou apresentar 7 ensinamentos financeiros de Salomão. Vem comigo? Opa, tudo na paz? Samuel Vinícius aqui do vamosprosperar.com, blog sobre educação financeira por princípios bíblicos. Dito isso, vamos agora ao primeiro ensinamento financeiro de Salomão, que é: o momento perfeito não existe. Leia comigo Eclesiastes 11, 4 e 5. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha só, todos sabem que Deus abre portas, mas cabe a nós entrarmos nessas portas. Afinal, Deus não fará aquilo que cabe a nós, que nós podemos fazer. Mas, em muitas vezes, não entramos pelas portas que foram abertas por acreditarmos que não é o tempo certo. Assim, deixamos sempre para depois a realização dos nossos sonhos. Adiamos o sonho de abrir um negócio próprio, de concluir os estudos, de aprender um segundo idioma. Adiamos, pois acreditamos que o momento ideal para realizá-los ainda não chegou. A verdade é que estamos certos. O momento ideal provavelmente ainda não chegou. Mas existe outra verdade que nem sempre atentamos. A verdade é que o momento ideal nunca chegará. É isso que Salomão enfatiza em Eclesiastes 11. Se ficarmos esperando o tempo ideal, se ficarmos observando o vento, nunca faremos nada. Olha, é triste dizer, mas vejo tantas pessoas com diversos sonhos que nunca foram tirados do papel. A verdade é que existe uma multidão de sonhadores e uma minoria de realizadores. Sonhamos muito e realizamos pouco por esperarmos o tempo perfeito. O momento de fazer é hoje, é agora, até porque não sabemos o caminho do vento. Segunda lição financeira de Salomão: a preguiça causa fome e pobreza. Veja Provérbios 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deixe-me perguntar, você já viu um preguiçoso bem-sucedido? Eu nunca vi e provavelmente nunca verei. Não podemos nos enganar, a preguiça é companheira da pobreza. E me refiro aqui à pobreza no sentido amplo, pobreza espiritual, emocional, financeira. Mas é preciso ter maturidade para analisarmos a preguiça. Preguiça não vem do acaso. Preguiça não acontece sem razão. Preguiça tem causa e motivo. Segundo muitos psiquiatras, algumas das causas da preguiça são depressão, medo, falta de propósito, causas biológicas. Eu já tive preguiça por falta de propósito. Já vi pessoas com preguiça por depressão. Já vi gente com preguiça por falta de vitaminas e minerais em seu corpo. Já vi gente com preguiça por causa do medo. Inclusive, podemos notar isso na parábola dos talentos, onde o servo que não multiplicou o talento foi chamado da seguinte forma: servo mau e preguiçoso. Sendo assim, se você sente que está vivendo de forma preguiçosa, busque encontrar a real causa da sua preguiça. Preguiça tem tratamento. Afinal, como sabemos, depressão pode ser tratada. Causas biológicas, como a falta de algum nutriente, também pode ser tratado. Medo e falta de propósito também são tratáveis com a ajuda de Deus e de bons psicólogos. Vamos agora à terceira lição financeira de Salomão. Mas antes, eu te convido a se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sino das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que eu estarei publicando aqui. Dito isso, vamos agora à terceira lição de Salomão, que é: só trabalho duro não basta. Trabalho inteligente gera sucesso.
Olha só, Provérbios 14, 23 diz que todo trabalho árduo traz proveito. E de fato, isso é verdade. De um jeito ou de outro, sempre haverá proveito no trabalho duro. Mesmo que houver prejuízo financeiro, mesmo que seu negócio não esteja bem, mesmo que seu trabalho não esteja gerando os melhores resultados, os resultados que você imaginava. Sempre haverá proveito no trabalho duro. Por quê? Porque esse trabalho constrói sua personalidade, seu caráter, te faz crescer como pessoa. Mas só trabalho duro não basta. Você precisa trabalhar de forma inteligente. Veja comigo o livro de Eclesiastes. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Essa foi uma das verdades bíblicas sobre dinheiro e trabalho que mais impactaram a minha vida. Afinal, sempre dei importância para o trabalho duro, mas negligenciava o trabalho inteligente. Assim, eu precisava de grandes esforços para realizar determinados objetivos financeiros, tais como a compra de um veículo, a obtenção de uma renda satisfatória ou mesmo um trabalho realizador. Por meio do trabalho duro, eu trabalhava 50 horas por semana para conseguir quitar as parcelas de um veículo popular. Por meio do trabalho inteligente, posso manter minha família e ter mais tempo livre trabalhando 6 horas por dia ou menos. Afiar a lâmina, em termos financeiros e profissionais, pode ter significados diferentes para cada pessoa. Para alguns, significa melhorar suas qualificações, lendo livro, fazendo cursos e especializações. Para outros, pode significar melhorar os processos de seus negócios, escolhendo melhores fornecedores ou terceirizando tarefas. Para mim, afiar a lâmina significava deixar de fazer hora extra como programador freelancer e passar a trabalhar em projetos pessoais que poderiam gerar renda passiva para mim. Como freelancer, eu executava tarefas e recebia. Trabalhava e ganhava. Qual o problema disso? O problema é que se eu deixasse de trabalhar, deixaria de receber. O problema é que o mesmo tempo que eu dedicava num trabalho assim, poderia ser dedicado num trabalho que, mesmo quando eu parasse de trabalhar, continuaria recebendo. Percebe a diferença entre trabalho duro e trabalho inteligente? Todo trabalho duro traz proveito, mas não podemos negar que o proveito do trabalho inteligente é muito maior. Quarta lição financeira de Salomão. Tenha várias fontes de renda. Leia comigo Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá, se as duas serão igualmente boas. Ter apenas uma fonte de renda é extremamente perigoso, pois, como sabemos, empregos não são vitalícios. Empresas podem quebrar, salários, incluindo de servidores públicos, podem ficar defasados. Resumindo, imprevistos podem e vão acontecer com todos. Infelizmente, temos a tendência de achar que nada vai acontecer conosco, que sempre teremos nossa renda, que sempre estaremos empregados, ou mesmo que nossos negócios sempre serão lucrativos. Agir assim é como colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, tudo se quebra. Aí eu te pergunto, se amanhã você deixar de receber sua principal fonte de renda, como será? Você conseguiria manter sua família? Conseguiria viver de forma digna por quanto tempo? A verdade é que a resposta da maioria das pessoas para essa pergunta é negativa. Afinal, muitos possuem apenas uma fonte de renda. Mas não se engane. Uma das melhores maneiras de criar uma estabilidade financeira legítima e real é ter múltiplos fluxos de renda. Inclusive, um estudo dirigido pelo escritor Thomas Corey atestou que a maioria das pessoas prósperas financeiramente possuem várias fontes de renda. Quinta lição financeira de Salomão tem motivos extremamente fortes. Provérbios 16:26 diz o seguinte: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Pergunta para você, o que te faz trabalhar todos os dias? O que te faz acordar cedo? Qual a sua razão? Qual é o seu propósito? A partir do momento que temos propósitos realmente dignos e emocionalmente fortes, tudo fica mais fácil. Pense comigo, uma coisa é trabalhar para pagar contas, outra coisa é trabalhar para dar uma vida digna aos seus filhos, pais e cônjuge. Uma coisa é trabalhar para ficar rico,
Outra coisa é trabalhar para ser independente financeiramente e assim passar mais tempo com quem você ama. Uma coisa é trabalhar para manter status, outra coisa é trabalhar por um propósito maior que a sua própria vida. Escute o que eu vou dizer, você precisa ter fome. Na natureza, se um animal faminto quer sobreviver, não há opções, a única saída é agir. Assim, temos que levar nossas vidas, temos que criar a nossa fome. Fome por razões relevantes e propósitos fortes. Se meu trabalho como educador financeiro fosse apenas por dinheiro, certamente minha motivação seria baixíssima. Certamente a qualidade do trabalho seria inferior. Certamente a quantidade de pessoas impactadas seria muito menor. Vale dizer que cada um encontra a sua melhor maneira de nutrir seus motivos diários. Eu particularmente uso as seguintes técnicas. Primeiro, ouço testemunhos de leitores e alunos. Ver que pessoas em diversos lugares do mundo estão sendo impactadas, estão transformando suas vidas por meio dos princípios bíblicos, para mim é motivo mais do que suficiente para seguir em frente no meu trabalho. Segundo, ter um propósito forte. Deixe meu propósito com o Vamos Prosperar escrito e acessível para que eu possa vê-lo quando quiser. Às vezes o deixo no papel de parede do meu computador ou até mesmo num bloco de notas. Enfim, deixo ele em lugares que eu posso facilmente ver. Como curiosidade, minha missão é fazer com que os princípios bíblicos sobre finanças sejam conhecidos e praticados pelo maior número possível de cristãos. Terceiro, tenho meus objetivos financeiros em mente. Também tenho o hábito de colocar meus objetivos financeiros em lugares visíveis, para que eu sempre lembre deles. Exemplo, se meu próximo objetivo financeiro é uma viagem, coloco uma imagem do destino desejado num papel de parede do meu computador. Sexta lição financeira de Salomão: diversifique seus investimentos. Vamos ler Eclesiastes 11, 1 e 2. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. À primeira vista, este versículo pode parecer confuso. Como assim lançar o pão sobre as águas? Explicando, Salomão estava envolvido no comércio internacional e uma das mercadorias mais comercializadas na época eram os grãos, que eram utilizados para confeccionar pães. Assim, o sentido deste versículo é: não coloque todos os seus grãos num único navio, pois se algo acontecer com este navio, você perderá tudo. Essa é a mesma máxima que muitos educadores financeiros dizem hoje. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou seja, diversifique seus investimentos. Exemplo, se você coloca todo o seu dinheiro na caderneta de poupança, corre grande risco se um problema ocorrer neste investimento. Quem teve seu dinheiro confiscado na época do presidente Collor sabe bem o que estou dizendo. O mesmo acontece com aqueles que colocam tudo no Tesouro Direto, ou tudo em imóveis, ou tudo em ações, ou tudo em debêntures, seja lá qual for o investimento. Apesar de hoje existirem diversos mecanismos de proteção ao investidor, devemos ter em mente: não existe investimento livre de risco. Sendo assim, o melhor que podemos fazer é fazer o que Salomão recomenda: diversificar nossos investimentos. Sétima e última lição financeira de Salomão: nunca pare de aprender. Em Provérbios 16:16, Salomão diz: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Salomão, o rei mais rico que já existiu, disse que há mais valor na sabedoria que no ouro. Ao ver isso, lembro-me de uma pesquisa realizada pela Fundação Nacional para a Educação Financeira, que constatou que 70% dos ganhadores de loteria perdem tudo em até 5 anos após o prêmio. Por que isso acontece? Porque a sabedoria é mais importante que o dinheiro. Inclusive, Provérbios 17:16 diz que o dinheiro na mão do tolo não serve para nada. Diante dessa verdade, eu te incentivo a buscar a sabedoria com todas as forças. Leia livros e artigos, vá em palestras e eventos, faça cursos, tenha mentores, busque a sabedoria. Às vezes, encontro algumas pessoas dizendo que seus salários são baixos. Quando pergunto para elas quais foram os livros da sua profissão que você leu no último ano,
Quais foram os cursos que você fez? Quais foram as palestras que foi? A resposta quase sempre é nenhum. Eu não li nenhum livro, não fiz nenhum curso, não fui em nenhuma palestra. Parece que estamos sempre procurando dinheiro, mas nunca a sabedoria. Essas são as 7 lições financeiras de Salomão. Primeira, o momento perfeito não existe. Segunda, a preguiça causa fome e pobreza. Terceira, só trabalho duro não basta. Trabalho inteligente gera sucesso. Quarta, tenha várias fontes de renda. Quinta, tenha motivos extremamente fortes. Sexta, diversifique seus investimentos. Sétima, nunca pare de aprender. Estou certo que se aplicarmos os ensinamentos financeiros de Salomão, os bons resultados são inevitáveis. Então, diante desses ensinamentos, recomendo fortemente que você analise e anote pelo menos um ensinamento que precisa evoluir e trace um plano para tal. Se você sente que precisa de mais sabedoria financeira, trace um plano para ser mais sábio financeiramente. Se sente que necessita trabalhar de forma mais inteligente, trace um plano para isso. Estou ficando por aqui. Se você tem alguma opinião, crítica ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. E se chegou até aqui, deixe seu gostei. Isso ajuda demais para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Caso queira ter mais sabedoria financeira e assim ter mais liberdade financeira, assista a aula gratuita onde apresento 3 lições financeiras para você ter mais liberdade financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Com mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.